Apocalipse revelado, capítulo 1, versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, significa aqueles que, de coração e assim na luz, recebem a divina verdade pela palavra e reconhecem que o humano do Senhor é divino. De João se diz que ele atestou a palavra de Deus, mas, como por João se entendem todos os que estão no bem da vida, derivado da caridade e da fé da caridade, como acaba de ser declarado acima, número 5. Por isso é que, no sentido espiritual, todos esses são entendidos. Os anjos, que estão no sentido espiritual da palavra, nunca sabem nome algum de pessoa mencionada na palavra. Eles sabem somente o que a pessoa representa e, por conseguinte, significa. E assim entendem, em vez de João, o bem da vida ou o bem em ato. Consequentemente, todos aqueles que, em geral, estão nesse bem, isto é, veem, reconhecem, recebem de coração e na luz e confessam as verdades da palavra, principalmente a verdade de que o humano do Senhor é divino, como se pode ver por um grande número de passagens da palavra referidas na doutrina da Nova Jerusalém sobre o Senhor, por Jesus Cristo e pelo Cordeiro no Apocalipse, se entende o Senhor quanto ao divino humano, e por Deus se entende o Senhor quanto ao divino mesmo aquo de quem tudo procede. Quanto à significação espiritual de atestar, esta palavra se diz da verdade, porque no mundo a verdade deve ser atestada e porque ela é reconhecida quando atestada. Mas no céu, a própria verdade atesta a respeito de si mesma, porque ela é a própria luz do céu e porque, desde que os anjos ouvem uma verdade, estes a conhecem e a reconhecem imediatamente. E desde que o Senhor é a verdade mesma, como ele mesmo ensina em João, capítulo 14, versículo 6, ele é, no céu, o testemunho dele mesmo. Sendo assim, vê-se claramente o que se entende pelo testemunho de Jesus Cristo. Por isso, o Senhor diz: Vós mandastes a João, e ele deu testemunho à verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem. João, capítulo 5, versículos 33 e 34. E em outro lugar, João veio em testemunho para atestar sobre a luz. Não era ele a luz, a palavra que estava em Deus e era Deus e se fez carne, era a luz verdadeira que ilumina todo o homem. João, capítulo 1, versículos 1, 2, 7, 8, 9, 14, 34. E em outros lugares, Jesus disse: Eu atesto de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. João, capítulo 8, versículo 14. Quando vier o Consolador, o Espírito de verdade, ele atestará de mim. João, capítulo 15, versículo 26. Pelo Consolador, o Espírito de verdade, se entende a própria verdade procedente do Senhor. Por isso se diz sobre ele que ele não falará por si mesmo, mas pelo Senhor. João, capítulo 16, versículos 13, 14 e 15. Todas as coisas que viu significa a iluminação deles em todas as coisas que estão nesta revelação. Por todas as coisas que viu, não se entendem, no sentido espiritual, as coisas que João viu,
pois elas eram apenas visões. Mas as que são vistas por aqueles que são entendidos por João, e que são os que estão no bem da vida, resultante da caridade e da fé da caridade, como se disse acima. Estes veem nas visões de João arcanos sobre o estado da Igreja, não, porém, quando eles próprios as leem, mas quando eles as veem reveladas. Além disso, ver significa compreender, e é por isso que, na linguagem comum, se diz que se vê tal coisa e que se vê que ela é uma verdade. Porque o homem tem uma vista quanto ao seu espírito, do mesmo modo que tem uma vista quanto ao seu corpo. Mas o homem, pelo seu espírito, vê as coisas espirituais, porque as vê pela luz do céu. Mas pelo corpo, ele vê as coisas naturais, porque as vê pela luz do mundo. E as coisas espirituais são realmente coisas, mas as coisas materiais são as formas das espirituais. A vista do espírito do homem é que se chama o entendimento. Daí vê-se claramente o que se entende no sentido espiritual por todas as coisas que viu. Semelhantemente, nos lugares a seguir, onde se diz que ele viu,